Se fosse para virar só, virar 180, a tartaruga ia virar ao contrário. Então isso gera na criança um lexo de matemática violento. E não só isso, gera a lógica na criança. Então o trabalho que ele teve foi brilhante, né? E é muito bacana. Se vocês quiserem baixar, podem baixar. Não é difícil de usar o software, tem alguns comandinhos na internet, facinho de mexer. E muitos professores ensinam esse software aí em várias escolas. Aí ele foi mais além ainda, que ele não fez só na tela, ele fez com robótica. Está vendo o peixinho aqui, ó? Esse peixinho foi desenhado com esse robô. E esse robô era uma tartaruga. Quando você dava um comando, o robôzinho andava de verdade. Andava uns 10 passos e virava 90 graus. Né? Então, você colocava um lápis na parte de baixo e ia desenhando aqui. O que ele estava criando? Ele estava criando não só o software, mas o software e o hardware para poder fazer interação com a criança. Tá? Agora, voltando aqui para o nosso exemplo. O que vocês têm na cabeça para criar um software? O que vocês têm na cabeça para criar alguma coisa? Se você é da área de saúde e conhece como é a manipulação de medicamentos, você poderia criar um software para a manipulação de medicamentos, né? Que ajudasse, fizesse as contas com mais precisão e mais rapidez. Você podia vender. Por que não vender? Vamos supor, você que é um grande programador Java, eu já sei que você é um grande programador Java. Eu chego para você e falo assim, pô, seu nome? Leandro. Leandro? Então, Leandro, você faz um programa Java aí para mim? Aí você fala, faço. Do quê? Você tem que fazer algo que eu queira. Não só um programa. Quando a gente faz os programas na escola, né, quase sempre a gente faz assim, cálculo de Bhaskara, faz cálculo de números primos, coisas básicas, assim, para a gente aprender a programar. Né? Mas o que fazer? Qual necessidade é específica? O que se precisa, o mercado precisa para ser criado alguma coisa computacional para ajudar as pessoas? No meu caso, eu estou desenvolvendo uma ferramenta que ainda não está pronta, vai demorar um pouquinho para ser criada, em que eu vou tentar me pautar na teoria deste rapaz. Né? Eu quero fazer um sistema de publicação de artigos infantis, em que a criança vai trabalhar como se fosse uma espécie de imprensa escolar e vai colocar os seus trabalhos na internet como se fosse uma espécie de biblioteca. E o pai vai poder ver, a avó vai poder ver, todo mundo vai poder ver e vai fazer uma certa integração como se fosse uma espécie de Twitter, que vai ter notícias sobre os trabalhos que os alunos fazem, etc. Então meio que na metade, vai demorar um pouquinho para eu terminar. Acho que no começo aí de 2011, fevereiro, eu devo estar terminando. Eu estou trabalhando com o Senac agora, então é um pouquinho complicado. Mas mais ou menos isso, qual foi a minha ideia? A minha ideia é tentar fazer com que isso aqui acontecesse, em que, quando a criança enviasse um artigo, esse artigo tivesse grande importância, exatamente como o Pereira falou, né? Exatamente como ele disse, mas ele em si nunca programou, nunca botou, só que eu sei programar, e li o que ele fez, não entendo tudo que ele fez, mas tentei entender para poder construir alguma coisa que desse para ele, para poder trabalhar com isso, né? E vou montar, espero que dê tudo certo, vou montar uma empresa para fazer esse software funcionar. Né? Ainda não está pronto e tal, então não tem como mostrar para vocês, né? Eu tenho algumas telas e tal, mas está muito incipiente, não tenho como mostrar. Mas qual é o objetivo? É construir algo a partir do que você sabe. Não importa o que seja, sabe? No meu caso, eu tenho algum conhecimento de psicologia da educação e pedagogia, né? Que eu consegui na faculdade, etc. E que eu gosto muito. Então eu tentei ali tirar esses conhecimentos de lá e construir um software. Agora, eu não tenho a resposta para você. Eu não tenho como dizer para vocês assim, você vai fazer um software disso, ou vai fazer um software daquilo, ou vai fazer um hardware para interagir com um software tal. Não. Você mesmo vai, quando você estiver programando, vai pensar o que é importante, qual é o assunto que você tem um mínimo domínio, mesmo que não seja muito grande, mas que você tenha algum domínio e que você possa trazer informações para ajudar no funcionamento desse sistema. Tá? Porque o software em si, ele não é nada se ele não tiver uma intenção, se ele não tiver um porquê.
Aqui. Aí eu pergunto, em qual modelo? O modelo do Richard Stallman e o software livre, que eu acho que talvez você já deve ter ouvido falar, de que existe o software livre e o software proprietário, não é? Então assim, se você está trabalhando com o software proprietário, você está fechado. E está construindo um software que, em si, o código não é importante. Né? Sim, o importante é o próprio serviço que o software cria. Ou você está construindo um software livre, um software em que o próprio código do software é importante. Eu não sei a resposta. Quem vai saber a resposta são vocês. Quando se cria algum programa, quando se cria um porquê de se fazer alguma coisa, a gente tem que saber a intenção disso e como que a gente vai distribuir. Se a gente vai distribuir o software como o próprio software é o fim em si, no caso do software livre, ou se nós vamos oferecer o serviço desse software, que seria, no caso, a ideia de um software popular, como o Bill Gates tem na cabeça dele. Né? Tudo bem que vocês viram que é um pouco tendenciosa a minha imagem, né? Lá colocou um monte de boa aqui, ó, tranquilo, né? Legal, gente fina. E o Bill Gates aqui no meio do bico, né? E tal. Então, qual que é a ideia? Tudo bem, a minha é tendenciosa e tal, mas assim, ó, o Bill Gates, ele tem a ideia de um software popular, tá? Eu estou condenando um pouco, mas não tanto, tá? A ideia de um software popular significa assim, um software que todo mundo pode usar, que pode estar na casa de qualquer um, pagando uma módica quantia, tá? Pagando uma módica quantia, pode chegar na casa de qualquer um, né? Agora, no caso do Stallman, né, voltando ao Stallman, não sei se vocês conhecem esse cara. Vocês conhecem? Ele é menos famoso que o Linus Torvalds. Já ouviu falar do Linus Torvalds? Quem criou o Linux? Né? Não? Vocês nunca ouviram falar? Não. O Linus Torvalds foi o criador do núcleo do Linux. A parte de todo o resto foi criado por esse cara aqui e o pessoal dele. Né? Ele é o cara que inventou a filosofia do software livre e do Linux. Só que, infelizmente, o nome do sistema não ficou com o nome dele, ficou com o nome do Linux. Né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é, você vai fazer um software, mas você vai distribuir ele de maneira fechada ou de maneira aberta? Né? Qual é o porquê de você distribuir de maneira fechada ou de maneira aberta? Vamos supor que vocês vão construir um software para as crianças. Não, para as crianças não. Vamos fazer um exemplo diferente. Alguém aqui tem conhecimento de medicina, alguma coisa relacionada à saúde, etc. E vão construir um software que ajuda na composição. Vamos pensar aqui. Isso, na composição mesmo, até o mesmo exemplo, na composição de remédios. Né? Você vai criar o software e vai vender o serviço da composição de remédios, ou você vai criar o software, distribuir ele gratuitamente e ajudar as pessoas a usarem esse software. Como que você vai ganhar dinheiro com isso? Se for essa a sua segunda opção, eu acho mais legal que você fizesse como software livre. Agora, se você vai vender, patentear o software e vai vender, não tem problema nenhum, não é crime nenhum. Você vai usar um modelo mais próximo do que o Bill Gates fazia, né? Que é criar o software, fechar ele, passar e vender as cópias livres. Né? Na ideia de um software popular. Você vai ganhar dinheiro das duas maneiras, né? Mas, no caso, acho que no Bill Gates você vai ganhar um pouquinho mais. Mas assim, eu creio que você vai ganhar um pouquinho mais, sabe? Mas, qual é a ideia que eu quero transmitir? É assim, você tem que saber um porquê, né? Tem que ter um porquê de fazer o software, tem que ter algum conhecimento prévio que você vai agregar no software, porque não adianta nada dizer para você, escrever um software é igual escrever um livro.